Eu preparei esse versículo, mas o Espírito Santo mudou todo o contexto dele. Então, Ezequiel onde? Ezequiel 37:9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga help Jesus. Não, você queria falar Harry Potter? Pode falar, gente. Jesus. Help Jesus. Agora tá bonito. Agora já tem música. Quer saber? Diga socorro, meu Deus. Vou falar, Deus me ajuda. É sim, o clássico ainda é bom. Menos é mais. Ela não sei, tá. Tá, eu vou ler com vocês então. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que eles vivam de novo. Para quem não conhece a história, Ezequiel basicamente recebeu uma visão de Deus, e nessa visão ele se encontrava em um vale. E ele vai contar nessa passagem no 37 em si completamente. Ele vai contar que o Espírito Santo o permitiu caminhar, o Espírito de Deus o permitiu caminhar por todo esse vale. E o que mais chamou a atenção, e é claro, não tinha como não chamar a atenção, é que todo o chão do vale estava cheio de ossos. E ele disse que estavam secos. Então, para quem gosta de filmes de terror, sei lá, se você vê um corpo em decomposição, você já sente nojo e você sente a podridão daquele corpo, né? Mas os ossos secos simbolizam que eles não tinham mais vida, obviamente. Porém, quando se tem um corpo, você tem a esperança ainda. Então, quando os ossos estão secos, na percepção que eu tive desse versículo, que a esperança acabou. E ele mesmo vai falar isso, que a esperança se acabou naquele momento, naquele local. Porque não haviam sequer corpos para fazer que nem Jesus, saia Lázaro daí. E vinha Lázaro, né, há 4 dias morto. Então não havia os tendões, os músculos, não havia nada. Não havia o coração. Os órgãos tinham sido comidos pelos vermes, como de costume acontece quando uma pessoa é enterrada. Sobrou apenas os ossos e secos. Esses ossos secos significa que eles foram, tipo assim, quando você seca uma coisa, ela estava molhada, né? Então, como é que eu posso explicar? Quer dizer que esses ossos, eles tinham uma vida. Mas eu não estou falando de viver que nem nós, aqui no nosso mundo. Eles tinham Deus. E eles se secaram. Mas eles ainda eram ossos. Então, se a gente for trazer para o nosso passado e o nosso presente, nós fomos ossos secos no caminho de um profeta. Porque apesar de a gente dizer que Deus nos levantou, Deus é o nosso Pai, Deus nos amou, não tem como acontecer sem alguém. Porque Deus preza pela nossa comunhão. Entendeu? Então eu acredito que cada um de nós, ou um profeta chegou e disse alguma coisa que te levantou, ou alguém simplesmente te abraçou, ou deu a paz do Senhor. Sempre Deus vai usar alguém. E às vezes são pessoas que você menos espera. Mas o que eu quero falar também é que esses ossos, eles não estavam juntinhos, não tinham um esqueleto assim, eles estavam espalhados. Tipo, eu não sei nome de ossos, então eu não vou nem arriscar. Tipo, o osso tá aqui, tava lá, ficava lá, sabe? Estavam tudo espalhado. Os corpos estavam espalhados, os ossos dos corpos estavam espalhados. Então, estava tudo misturado. E eu acredito que
se nós trazer esses ossos, que foram secos, para a nossa vida, a gente vai encontrar muitos desses ossos dentro da gente. E não só os nossos ossos, mas... Como é que eu posso explicar? Eu tô entendendo, não sei se você entende também, né? Assim, ó, os ossos simbolizam o nosso passado. Nesse momento. Claro, a gente já ouviu várias pregações sobre ossos secos. Mas o Espírito Santo mudou, eu ia falar sobre outra coisa, sobre os ossos ali. E o Espírito Santo mudou porque eu vi como as nossas dores do passado ainda nos afetam. Então, a gente está com Cristo, a gente sente esse amor, a gente sente esse cuidado. E ontem mesmo ele precisou me dizer que amava eu porque eu estava muito mal. Então, me coloco junto com vocês nessa pregação. Eu passei por um estreito ontem. Fico com dificuldade de dormir depois de tudo que Deus usou um profeta para dizer. E a frase que ele começou foi: eu te amo. E eu não precisava ouvir mais nada, porque era só isso que eu queria ouvir. Porque o que sai da boca de Deus, se for só um suspiro, já te levanta. E é o que aconteceu com o Vale de Ossos Secos. Mais pra frente, ele vai falar ele chama ele de alma imortal. Alma imortal, o que você vê? E daí, tipo, não tinha como não ver. Tinha osso sobre osso e era uma loucura. Não era nem um cemitério, as coisas não estavam organizadas, estavam tudo jogado ali. E ele falou: eu tô vendo Vale de Ossos Secos mesmo. E ele falou assim: profetiza que eles vão viver. Tem como osso reviver? A gente acredita que Deus levanta os mortos. Mas se Deus mandar você... Se Deus te mostrar um esqueleto sem carne e dizer: revive, fala, em nome de Cristo, tenha vida. Você vai ter fé o bastante para dizer isso? E claro que talvez Deus não peça isso, até que Ezequiel foi só uma visão. Ele teve uma visão. Então, obviamente não aconteceu isso na realidade. Foi uma visão que ele teve. E daí Deus falou: profetiza. E ele falou, ele tinha fé. Ele falou: vou profetizar. E daí ele profetiza em nome de Deus. E ele fala, tem que lembrar que Deus fala pra ele e profetiza pro vento, né? Profetiza pros ossos, né? Os ossos começaram a se juntar. Ele ouviu os estralos dos ossos. Tipo, vinha vindo um pé, os ossos do pé de uma pessoa se colocavam no corpo da mesma pessoa. Os ossos iam se colocando em cada corpo. Não tinha confusão entre qual corpo era qual osso, entendeu? Qual ossos. E de repente estavam lá os ossos, os esqueletos, e começou a crescer todos os músculos, órgãos, tudo. E Ezequiel viu vários corpos que pareciam um exército, mas esse exército estava morto ainda, porque faltava vida. Lembrando que Deus estava ali naquela visão. Então, mesmo com Deus ali, esses ossos estavam mortos. Esses corpos ainda estavam mortos. E trazendo para nossa vida particular, é claro que a maioria das pessoas escolheu bem o que ia dizer do passado, a não ser o Michael. O Michael falou tudo. Eu escolhi muito bem, porque a gente realmente tem vergonha do nosso passado. Só que você precisa entender que as dores não são feitas para, eu vou superar. Ou então, sei lá, remoer elas. Você não pode se colocar em uma caverna e se torturar. Tipo, tem pessoas que escutam até louvores. Eu já fiz isso. Escuta a Mais Adora Pompeu história. É pra ser lindo o que Deus fez na vida dela. Mas você vai se cortar, vai se destruir ouvindo aquele hino. E muitas vezes isso não vai agradar a Deus. Porque você vai estar falando pra Ele a tua dor, ou você vai estar cantando só porque é uma música triste e você não quer procurar uma música mundana.
Então você procura música triste. E por que eu tô falando de dor? Porque a gente falou de dor a noite inteira. Basicamente, a noite inteira começou, foi, de repente tá todo mundo em lágrimas chorando. A dor é necessária em todas as vidas. Isso é redundante porque a gente escuta isso desde criança, a maioria de nós escutou isso desde criança, que a dor faz parte. Os problemas fazem parte da vida. Jesus falou isso. Os problemas fazem parte da vida. Mas o que nos traz à memória quando a gente pensa na nossa dor é: por quê? Por que isso? Porque eu fui abandonado, porque eu fui abusado, porque eu me senti sozinho. Sabe, tem um porquê pra... Cada um de vocês já se perguntou: por que eu caí? Por que eu fui fraco? Por quê? O porquê é o que nos faz pausar a nossa vida. Porque a dor não foi feita para tu questionar, sabe? A dor foi feita para te levar pro pódio. E é horrível, essa é a palavra, é horrível você dizer que a dor vai te levar pro propósito. Mas quando vocês eram crianças, quando a mãe dizia: não coloca o dedo na tomada, vocês colocavam ou vocês, a mãe disse que é ruim, eu não vou fazer? Agora, se a mãe diz, a minha mãe fazia isso, a minha mãe não coloca o dedo na tomada, eu continuava lá. Aí levava um choquinho. De leve. Aí o que acontecia? A gente passava longe da tomada. Assim é com Deus. Eu tava ouvindo uma pregação, tem muito a ver com essa pregação, tudo que eu tô falando, do Thiago Brunet. E ele falou que um dia de dor vale mais do que 1000 anos de conselho. Então, a dor não foi feita para atrasar você. O que te atrasa é os porquê. O que te atrasa é você se destruir por causa de algo que aconteceu. E eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Todos temos uma dor, várias. É mais fácil várias, né? Mas essas dores têm um porquê. Mas você não tem que questionar, porque senão você vai perder a tua bênção. Você vai perder o foco com Cristo. E na pregação ele fala que essas dores, elas levam a gente para algum lugar. Jó é a pessoa que a gente deve prezar por ter passado por dores extraordinárias. Em um dia ele perdeu tudo. Um dia o cara zerou filhos, fazendas, tudo. E ele não pediu Deus por quê? Mas você acha que ele não sentiu dor? Que ele foi um cara... Sabe, a gente transforma os personagens da Bíblia em super-heróis. Mas a gente esquece que eles são iguais a nós. Tipo, tá querendo ser igual a Paulo. Tu acha que tu vai conseguir ser igual a Paulo? Ele era um humano. Ele era um homem. Ele se sentia um lixo. Ele escreve que ele era o pior homem da terra. Ele escreve que ele era pior que o pó. Ele era o pó. Então, todos sentimos dores. Até os caras da Bíblia sentiram dor. Jesus sentiu dor. Ele suou sangue por causa da aflição. Porque ele sabia o que ia acontecer. Que ele ia ser moído. Então, a dor não é pra eu sou forte e eu vou esquecer. A dor não é pra esquecer também. Porque a dor vai te levar para algum lugar. O Michael disse que o passado de você vai salvar alguém. O passado dói porque a gente sabe de onde a gente veio. O problema é saber para onde a gente vai. Então, o que eu quero finalizar já é: a dor foi criada por você, a dor que você passa, ou por Deus. Quando é criada por você, você pode resolver, sim. Mas quando é por Deus, sabe? É dele. Ele deu e ele tirou. A dor de Jó foi dada por Deus. Não foi Jó que parou de orar pelos filhos, que os filhos morreram. Jó dava ofertas de sacrifício pelos filhos. Todos os dias, se eu não me falha a memória. Então, não foi Jó que provocou a dor na própria vida. Foi Deus. Deus provocou essa dor para impulsionar ele. Para mostrar para o diabo quem era Jó.
Então, a dor e as percas fazem Deus mostrar para o mundo. Eu não tô sendo dar mais da vida, tá? Eu tô tentando falar assim, tipo, a dor ela vai fazer Deus mostrar para todo mundo o que você superou. Porque ninguém quer ouvir alguém que tá na dor. As pessoas querem ouvir quem superou. O que mais tem é pessoas dizendo, eu fui drogado, eu fui bandido. E você, meu Deus, olha ele, nem parece. Agora, se ele chegasse drogado, você ia ouvir ele? Ou você ia querer falar pra ele alguma coisa? Então, as pessoas, elas ouvem pessoas que superaram a dor. Só que eu quero que vocês entendam, quando a dor é criada por você, o que Deus pode te fazer é abrir tua mente para resolver. O que é uma dor criada por mim? Eu tenho um problema com os meus pais, mas fui eu que causei? Tipo, quando você briga com teus pais, é um exemplo, tá, gente? Quando você é rebelde. Agora minha mãe não fala comigo, a minha família me deixou. Foi Deus? Foi a família? Ou foi tu? É pesado isso. Mas a gente precisa resolver os problemas que foram nossos. As nossas dores, as dores que a gente causou, a gente precisa resolver. Porque a nossa vida se torna mais leve. Porque se a gente resolver esses problemas que nós criamos, a gente pode levantar a mão como Ezequiel e falar, tenham vida. Ou então profetizar ao vento, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que vem e sopre em nossas dores, em nossos ossos secos, para que eles tenham vida de novo. O que é ter vida? É mostrar o que você já foi, o que as tuas dores se tornaram. As tuas dores se tornaram um motivo para sorrir. Entendeu? Então é isso que eu quero deixar. Eu quero que vocês entendam que precisamos resolver as dores que foram nós que criamos. Mas as dores que você não sabe de onde veio, você deixa para Deus, porque foi assim com Jó. Jó não tentou resolver nada. Jó pediu conselhos e teve os péssimos do mundo. Ele só teve conselhos bons dele. Então, as dores que nós criamos, nós devemos resolver. Até porque isso é bíblico, né? Precisamos amar uns aos outros. Não tem como amar alguém se a gente tem uma dor por alguém. A gente precisa resolver com essa pessoa. E não é sobre me humilhar para a pessoa. É sobre cumprir o que Deus diz. A nossa comunhão é muito importante para nossa vida espiritual e nossa vida na terra. E eu queria cantar uma música. Então, não vai descansar não, tá?